Livro do Céu, volume 1, capítulo 32. Serva de Deus, Luísa Picarreta. Luísa é forçada a ficar na cama por longos períodos de tempo. A impossibilidade de comer é acentuada e o seu confessor é chamado pela primeira vez para libertá-la do estado de petrificação. Depois que eu passei algum tempo neste estado de imobilidade, que é cerca de 6 ou 7 meses, o sofrimento aumentou mais, tanto que fui forçada a ficar na cama. Com frequência, o estado da perda de consciência e uma extrema fraqueza tomou conta e se multiplicou. Eu mal tinha uma hora livre. Liberta dessa situação, eu estava então reduzida a um estado de extrema fraqueza. Minha boca secava e apertava de modo que eu não podia abri-la. Em algum tempo livre que eu tinha, eu poderia tomar apenas algumas gotas de alguma bebida, mesmo se eu pudesse, e então eu tinha que colocar tudo de volta com um vômito constante, que eu sempre mantinha. Depois, fiquei cerca de 18 dias nesse estado contínuo de imobilidade. E ele me mandou que o confessor me confessasse. Quando o confessor veio, encontrou-me naquele estado de sonolência e imobilidade. Quando voltei, então, e estava acordada, consciente, ele me perguntou o que eu tinha. E eu disse a ele, apenas, mantendo o resto em silêncio. E desde então as torturas dos demônios e as visitas do nosso Senhor continuaram. Portanto, eu disse ao Senhor, disse ao confessor, Padre, é o demônio. E ele me disse, não tenha medo, pois não é o diabo. Se é ele, o Pai te liberta. Então, assim dando-me obediência e marcando-me com a cruz e ajudando-me a soltar os braços, porque senti todo o meu corpo transformado também em pedra, como se eu tivesse me tornado uma peça única. E ele conseguiu me devolver os movimentos aos meus braços e me abrir a boca antes que se tornasse imóvel de verdade para tudo. E atribuí isso à sua santidade, pois esse confessor era verdadeiramente um sacerdote santo. Segurei-o quase por um milagre, tanto que eu disse a mim mesma, veja, eu já estava realmente preparada para morrer, pois na realidade me sentia tão mal, e se tivesse durado nesse estado mais um tempo, acredito que teria realmente deixado de viver. Então, depois que o confessor saiu, eu permaneci livre, voltei para o estado antigo. E então aconteceu que eu passei semanas, 15 dias e também meses, em que eu fiquei realmente surpresa com esse estado de mobilidade por tanto tempo. Enquanto isso, por mim mesma, eu não fui capaz de me libertar sozinha. Por isso, quando eu soube que eu fiquei tanto tempo assim, imobilizada e inconsciente, eu fiquei surpresa, porque eu não imaginaria que era possível. Um tempo tão grande, aonde a minha família mandou chamar o sacerdote. Ainda mais quando viram a primeira vez em que fui livre por meio da ajuda dele. Todos perceberam que eu não mais conseguiria voltar sozinha daquele estado e por isso, então eles mandaram para o confessor e assim ele conseguiu. E eu fiquei novamente consciente e livre do estado de imobilidade, petrificada. Mas nunca me ocorreu que em tal estado o padre fosse necessário para me libertar ou que essa minha doença fosse algo extraordinário. É verdade que quando eu perdi os sentidos eu via Jesus, mas isso eu atribuía uma bondade de Deus para comigo. E eu dizia a mim mesma, veja, Senhor, como és bom para mim, que neste meu estado de sofrimento o Senhor me fortalece. Caso contrário, realmente, como eu poderia aguentar? Quem me daria forças? E é verdade que quando tal estado acontecia novamente, após a comunhão, Jesus conversava muito comigo. E nesse estado, ele via os sofrimentos. E eu via também os seus sofrimentos que vinham a mim, mas eu não prestava atenção em mais nada, eu me mantinha nesse momento com Jesus e era esse meu momento de ação de graças após a comunhão e achava que isso fazia parte desse processo.
Depois, apenas pensava, às vezes, em dizer isso ao confessor, mas eu me considerava que isso seria uma alma muito soberba, ou até mesmo a maior do mundo. Se eu ousasse falar sobre essas coisas espirituais, de eu ver Jesus e contemplá-lo e sofrer as suas dores da paixão. E me sentia tão corada, envergonhada, pois era impossível dizer algo a esse confessor, por mais que ele fosse tão bom e santo.